Beleza, galera? Chegamos então aqui à nossa 8ª aula do curso de análise gráfica da GoldenBot. E a aula de hoje vai ser uma aula um pouco diferente das demais, tá? Ou seja, uma aula aí um pouco diferenciada aqui do curso. E eu vou abordar conteúdo mais teórico. Ah, que chato. Pô, Joel, que negócio chato, eu quero ver gráfico. Essa aula é importante, tá? Essa aula é importante para você entender como é a estrutura do mercado futuro, especificamente os mini contratos que eu vou abordar aqui de índice e mini contrato de dólar. Então, você precisa saber quanto, né, que você ganha por ponto, você precisa saber ali quanto que você vai perder também, quantidade de contratos. Então, é uma aula envolvendo essa questão aí da estrutura, como funciona esse mercado como um todo. Ou seja, não vai ser uma aula chata, você vai ver que no final você vai até gostar, tá bom? Mas nesse primeiro momento é importante explicar para vocês o que é o mercado futuro. O mercado futuro nada mais é do que um mercado dentro da seção de derivativos, ou seja, tanto o mini índice Bovespa como também o mini dólar, eles derivam de algo. No caso, o mini índice Bovespa, como o nome já diz, deriva do índice Bovespa. E o mini dólar deriva, né? Ele deriva do dólar de câmbio, o dólar de câmbio que é negociado lá no Banco Central diariamente pelos dealers, pelos bancos. Então, ambos, né, esses mini contratos futuros foram criados com o intuito de atingir a grande massa, atingir os pequenos investidores de uma forma mais acessível, um capital baixo, cada corretora tem uma margem para se operar cada contrato. Então, a ideia foi atingir esse pessoal pequeno, pessoal ali que não tem tanto, né, patrimônio, recurso para poder operar, por exemplo, os contratos cheios. E como o nome já diz, o mercado futuro, ele trabalha com o preço futuro. Então, quando você compra um contrato futuro, seja do mini índice Bovespa ou seja do dólar, se você estiver fazendo um hedge, por exemplo, que é uma posição, a sua ideia é com que você execute, encerre esse contrato no próximo mês, ou você faça rolagem para poder proteger alguma posição lá em ações, ou no caso do dólar, proteger uma mercadoria, ou sei lá, até alguns dólares que você tem também, proteger o preço. Então, tem pessoas que utilizam esse mercado como hedge, como trave, porque ele foi criado com esse intuito, foi criado com essa intenção. Mas no nosso caso, nós como traders, vamos utilizar esse mercado, como o nome já diz, para especular. A gente não vai comprar hoje acreditando que daqui a um mês, né, o contrato vigente vai estar naquele patamar, naquele valor, e eu vou ganhar X reais. Né, eu vou encerrar minha posição com X reais. Tem pessoas que fazem até isso, utilizando os conceitos da análise técnica, mas não é tão, né, aconselhado ficar tanto tempo, uma posição tão grande assim em contratos futuros, a não ser que você tenha uma análise longa. Mas eu, pessoalmente, trabalho ali no máximo uma semana, né, no swing trade. Mas o que eu mais vejo durante o dia a dia, 90% das pessoas é day trade, e é um mercado de especulação que você consegue rentabilizar bem se você tiver uma boa estratégia, um bom setup. Então, o mercado futuro, mini índice Bovespa e mini dólar, só recapitulando, ele deriva de algo, deriva de um ativo, que no caso é o Ibovespa, e o dólar, ali o dólar de câmbio, que é negociado dentro do Banco Central. Eu vou para minha tela agora, a gente vai ter um pouco de tela assim, né, um pouco de candle, um pouco ali de texto que eu escrevi aqui no Word mesmo rapidinho para vocês entenderem. Mas o intuito é realmente ainda permanecer nesse conteúdo teórico. Vou explicar para vocês a estrutura, falar de vencimento, falar de margem, muita coisa importante aí para você que vai operar esses mercados, seja manualmente ou até com robô. É importante você saber. Então deixa eu diminuir minha tela aqui. Vou deixar a câmera aqui no cantinho. Vamos pegar o texto que está aqui dentro do Word, tá? Eu poderia colocar no slide, colocar no PowerPoint, só que a gente ia perder muito tempo fazendo isso. Então, achei melhor enfatizar no texto que eu mesmo, né, escrevi aqui durante o dia, para que vocês possam entender, tá? Como que funciona? Basicamente, o mini índice. Então, primeiramente ali o mini índice Bovespa. O índice Bovespa, como vocês sabem, ele é medido por ponto. Então, chega no final do dia, ele fechou lá nos 85 mil pontos, 90 mil, 95 mil, 100 mil, né? Esse ano não chegou ainda, se especula muito para o ano que vem. E o índice Bovespa é medido por pontos. Então, quando veio para o mercado futuro, tanto no índice cheio, que depois eu vou falar no finalzinho, mas agora falando do mini índice, né? Quando chegou no mini índice, foi necessário converter esses pontos em reais. E como que foi feito esse cálculo? Então está aqui na tela, né, explicando para vocês. A cada um contrato de mini índice futuro, você possui um poder de oscilação de 20 centavos por ponto. Então, a cada um ponto que oscila o índice Bovespa para cima ou para baixo, com um contrato, né, de mini índice que você comprou, você vendeu, você vai ter um poder de oscilação
de 20 centavos. O que quer dizer esse poder de oscilação? Já fala a nossa língua. Prejuízo ou lucro. Então, se você comprou um contrato, né, ou seja, comprou um contrato, tem um poder de oscilação de 20 centavos. Quanto mais subir ali por ponto, você vai ganhar 20 centavos. Vamos supor que você comprou esse um contrato, subiu 500 pontos. Você faturou logo R$100. Isso aqui. Se você comprou 2 contratos, seu poder de oscilação dobra. Ou seja, de 20 vai para 40 centavos. Logo, o seu lucro também vai dobrar, vai para R$200. E assim sucessivamente. 3 contratos vai para 300, 4 contratos vai para 400. Então, se oscilar esses 500 pontos ali, do ponto que você comprou até onde você encerrou a posição, você vai faturar isso aí, no caso, 20 centavos por ponto por contrato. Então, ficou claro? Acho que ficou, né, fácil de entender. Essa é a forma que o índice trabalha. E no prejuízo, já é a mesma coisa? Mesma coisa. Se você comprou um mini índice, um contratinho que seja, caiu 500 pontos, você perdeu R$100 do seu patrimônio. Bem claro, quero que fique bem claro isso para vocês. Contudo, a movimentação mínima do índice no gráfico é de 5 em 5 pontos. Como assim? Vamos lá, vamos para o gráfico. Eu falei que ia mostrar um pouquinho de gráfico, né? Esse aqui é o índice oscilando. Acho que vocês não vão conseguir enxergar muito bem. E o número aqui é pequenininho na escala, né? Isso aqui, não de preço, de pontos do índice. Então vocês podem ver que o índice está cotado agora no 87.805. Esse aqui é o candle do momento, o gráfico de 1 minuto. Quando ele oscila, ali, o mínimo, né, de variação, de oscilação, de 5 em 5 pontos. Então, se subir, né, se tiver mais um tique, mais uma oscilação que tiver, ele vai para 87.810. Se cair, vai para 87.800. Então, o índice tem uma movimentação gráfica, tá? Gráfica, de 5 em 5 pontos. Então, quando você compra um contrato, quando você realiza uma compra de um contrato, você vai ver no seu saldo ali, o seu saldo oscilando de 1 em R$1 por contrato. Por quê? 5 vezes 20 centavos, 5 pontos vezes 20 centavos, R$1. Dessa forma ficou mais fácil o cálculo. Então a gente pode trabalhar dessa forma, né, abordando desse jeito, que eu acho que fica mais claro aí para vocês. Então, de 5 em 5 pontos ali, você vai estar ganhando ou perdendo R$1 por contrato que você estiver negociando. Então, andou aí os seus 500 pontos, vai dar ali esses R$100. Tranquilo? Beleza? Então, essa é a variação mínima do índice que eu queria explicar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para comentar. Índice. Depois eu vou chegar na parte dos contratos, então podem ficar tranquilo. Bom, em relação a essa questão da variação de valores, de reais, eu acho que ficou claro. Qualquer coisa você volta o vídeo aí para você assistir novamente. O dólar, ele já é mais agressivo, tá? Como eu expliquei para vocês, ele é medido pelo valor futuro, né, do dólar de câmbio, dólar que é negociado lá dentro do Banco Central durante o dia. E ele sofre com essas variações do câmbio, então conforme tem alguma especulação, alguma coisa que acontece lá no Banco Central, com os bancos, ou até lá fora nos Estados Unidos, o dólar aqui também sofre. Atuações do Banco Central, swaps, que tem durante o dia a dia, acaba ali atingindo, né, o dólar. Então, tanto o índice como, né, o índice também sofre um pouco com isso, mas o dólar acaba sofrendo um pouco mais, porque tem muita notícia lá de fora, tem muita informação que acaba afetando o dólar. Só que o índice acaba vindo junto, né? Entra junto dentro dessa festa aí de notícias e acaba sofrendo também. Mas eu vou explicar para vocês como que é o funcionamento aí do mini dólar, tá? Assim como o mini índice, ele também é medido em pontos. Ele tem uma variação mínima de meio ponto, que equivale a um poder de oscilação de R$5 a cada um contrato. Então, olha só a variação mínima do dólar, R$5, e a variação mínima do índice, 20 centavos. Olha a diferença gigantesca valores, que é o dólar, para o índice. Por contrato, um contrato de dólar, variação mínima R$5. Um contrato de índice, variação mínima 20 centavos. Variação mínima eu falo em ponto, né? No caso, variação mínima do índice em 5 em 5 pontos é R$1. Então, fica um pouco mais light aí, né? A comparação. R$5 do dólar por contrato e R$1 ali do índice por contrato. 5 em 5. Algumas pessoas, vocês vão ver alguns sites também, algumas pessoas comentando do dólar somente em ponto redondo, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, e a cada 1 ponto do dólar equivale a R$10, mas isso é a lógica, né? Então meio ponto, 0,5
seria R$5, um ponto cheio seria R$10. Então, não tem muito segredo no cálculo. É que geralmente pela internet vocês vão encontrar pessoas explicando desse jeito, falando dessa forma, né? E para mim, eu acho que é bom a gente trabalhar com as variações mínimas. Então, por exemplo, a variação mínima do dólar é de meio em meio ponto. Então, vocês podem ver, olha só a estrutura que ele é montado, né? 38,81.000. A próxima variação que tiver para cima, a mínima, vai ser 38,81.500 e a variação para baixo vai ser 38,80.500. Então ele sempre vai estar ali variando, oscilando de meio em meio ponto. Por contrato é R$5 aí a cada meio ponto. Essa é a variação aí do dólar, é assim que ele trabalha durante o dia a dia. Então, só reforçando, recapitulando para vocês que o dólar ele é bem mais agressivo que o índice. Bom, ele é bem mais agressivo, a conta matemática dele. Então, se estiver operando com robô, trabalhando manualmente, fique sabendo, né, desse poder aí agressivo que tem tanto o índice quanto o dólar. Fala de margem dos dois, tá? Geralmente o índice, dependendo da corretora, as corretoras aí que trabalham com MetaTrader, por exemplo, a Modal, a Rico, XP, Terra e Clear, gira em torno aí de R$20 a R$100, R$150 de margem que você precisa ter na sua conta para poder operar um contrato de ambos, tanto o índice quanto o dólar. Então, a cada um contrato precisa ter aí, por exemplo, um valor médio de R$50, vamos dizer assim. Então, pensem no tamanho do estrago que pode acontecer na sua conta se no dólar você começar lá com R$100, entrar numa operação, tomar um stop loss ali de 10 pontos. Quanto que isso vai dar na conta? Vai dar os seus R$100. Aí já foi embora, acabou o teu trade com apenas um contratinho de dólar. Aí já acabou, uma única operação. Então por isso que é importante você ter um método e ter um valor para começar. Nos robôs geralmente eu indico sempre mais do que o dobro para poder operar. Porque nesse mercado não vale a pena você entrar com um valor muito baixo, entrar com o mínimo que pede por contrato. Precisa entrar com pelo menos, tá? Pelo menos o dobro do que pede. Dependendo da corretora, a corretora que pede R$25, como é o caso da Modal, se não me engano, ou até deve estar até mais baixo agora, que eu nem acompanho muito, só opero. E dependendo da margem, você precisa operar aí com 4 vezes mais, 5 vezes mais o saldo. Isso manualmente falando, não estou falando de robôs, estou falando manualmente. Só que isso depende da estratégia, do setup, do seu gerenciamento de risco, então depende disso tudo. Depende de todos esses detalhes aí que eu estou passando para vocês. Vamos lá para o índice cheio agora. Acho que o índice cheio vai assustar um pouquinho mais ainda vocês em relação à questão de possíveis perdas, né, e alegrar até em questão de possíveis ganhos. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o índice cheio surgiu primeiro que o mini. Tanto o índice cheio quanto o dólar cheio. Eles surgiram primeiro, ele foi criado lá nos anos, acho que, sei lá, 80, 90, se não me engano, e foi criado primeiro que o mini índice. O mini índice é recente, é de 2009 para cá, 2008, se não me engano. Quando eu entrei no mercado, em 2011, estava pouca gente começando a operar. E o índice cheio, ele tem um poder de oscilação muito maior do que o mini. Falando do índice Bovespa, só para vocês terem uma ideia, o índice cheio ele trabalha com lotes, ele não trabalha com um contrato apenas. O mini, a ideia era fazer com que ele fosse uma espécie de lote fracionário. Eu vou explicar para vocês na aula sobre mercado de ações. E no mini, ele foi criado dessa forma. Você pode operar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 contratos. No índice cheio é de 5 em 5 contratos. Então você opera por ordem, 5, 10, 15, 20, 25, 30. É dessa forma, é de 5 em 5 contratos. E como que funciona o poder de oscilação? Tá? Como que funciona o poder de oscilação? Para vocês entenderem como que é o poder de oscilação do índice cheio, eu vou comparar com um mini contrato. Vou pegar um mini contrato do índice cheio e vou comparar com um mini contrato do mini, tá? Ou seja, um do cheio, índice cheio, e um do mini índice. O do mini, um contrato que vale 20 centavos por ponto. Do cheio, um contrato que vale R$1. Já começa por aí, é 5 vezes mais, tá? Contudo, o cheio é necessário você operar de 5 em 5 contratos. Logo, então, teremos um poder de oscilação de R$5 por ponto. Por ponto. Por ponto. Só que lembra que a movimentação mínima no índice é de 5 em 5? Então, galera, a variação mínima aí em saldo é de R$25, enquanto um contrato de índice, o mínimo para você operar no mini índice
um contratinho, variação mínima de R$1. No cheio, o mínimo para você operar 5 contratos, variação mínima R$25. 25 vezes maior a perda ou o seu lucro. Então, em uma operação que você pegar 500 pontos, os mesmos 500 pontos que você pegou com um contratinho de mini índice, com um lote apenas do cheio, 500 pontos você vai ter um lucro ali de R$12.500 no dia. R$12.000. Ou perda R$12.000. Bom, dólar cheio agora. Ele é um pouquinho mais violento. Bem pouquinho, tá? Ele também é negociado de 5 em 5 contratos. E eu vou fazer a mesma comparação aí para vocês. Um contrato de mini dólar a cada meio ponto te dá poder de oscilação de R$5. Contudo, o dólar cheio é 5 vezes maior por contrato. Logo, o poder de oscilação é de R$25 a cada meio ponto por contrato. Contudo, como a negociação mínima de contrato é de 5, temos o poder de oscilação mínima de R$125 a cada meio ponto. E um ponto cheio, R$250. Então, enquanto a gente tem lá R$5 de lucro ou perda a cada meio ponto, no cheio, a cada 5 contratinhos, um poder ali de R$125 a cada meio ponto. Ele é bem mais alavancado, bem mais ignorante, assim, né? Avantajado. Margem para operar um índice cheio e o dólar cheio. Dependendo da corretora, no caso da XP, eu acho que a margem está um pouco alta, tá? Vamos dar uma olhada aqui que a gente consegue ver. Até vou ensinar isso para vocês. Tem algumas dicas do MetaTrader que eu vou ensinar para vocês aqui nessa aula que envolve o mercado futuro. Então, uma delas é ver a margem. A gente vem aqui no botão exibir do MetaTrader, observação do mercado, e clicando em cima da série vigente, a série atual, tá? O ING19 do índice, você clica lá em detalhes, vai aparecer para você o valor de margem, R$75 na XP. R$75,57 é o valor que você precisa por contrato para negociar aqui dentro da XP, tá? O dólar, R$77, é mais ou menos, né, aproximado. Vou colocar agora o cheio, tá? O cheio, depois vou ensinar vocês aqui, vou dar as dicas dos códigos, como eles funcionam. Não se preocupar agora, vou explicar para vocês. O índice cheio você precisa aí de margem por contrato, R$378. Então, se a gente fazer a conta aqui, uma conta de padaria, vou dar uma calculadora aqui rapidinho. R$378 vezes 5 contratos. Precisa de 1.890 no mínimo para você conseguir abrir uma posição no índice cheio. Lembrando que eu sempre indico o dobro, ou até mais do que isso, né? Ou seja, o valor ali, uns R$5.000 pelo menos para você ir começando a operar dentro do índice cheio. Dólar cheio, eu acho que a margem é um pouco maior. R$585 por contrato, é porque o poder, né, de oscilação dele é bem maior. Então, 585 vezes 5 precisa aí de R$3.000 para você conseguir abrir uma posição mínima dentro do dólar. Tomou um stopzinho ali de 1 ponto, você já não abre mais nenhuma posição no dia. Então, precisa ter pelo menos o dobro para você começar a operar. Uns R$6.000, R$10.000 para você começar a operar o dólar cheio. Ok? Com robô, então, o valor acaba sendo bem maior, perto aí dos R$20.000 para você estar trabalhando com o robô Nexus, que é um robô que eu tenho aqui na empresa, na GoldenBot. A dica que eu queria dar para vocês, fora essa, é a dica de como você saber qual que são os códigos vigentes, né, os próximos códigos vigentes aqui pelo MetaTrader. Para quem não sabe como que funciona essa questão de código, tá? Nas próximas aulas eu vou abordar o mercado de ações e vocês vão ver eu comentar sobre lote padrão, lote fracionário, sobre letras, símbolos, porque, por exemplo, quando você vai operar Petrobras, tem que colocar aqui, você não vai digitar Petrobras no MetaTrader, você vai digitar Petri 4. Então, se quiser operar Vale do Rio Doce, você vai digitar Vale 3. Tá? Então, é dessa forma que você consegue ter acesso aos códigos de ativo, vamos dizer assim. São os ativos que você tem acesso ao gráfico deles. Arrastando aqui para a tela, você tem acesso ao gráfico para você executar as suas operações. E no mini índice, no mini dólar, você tem esses códigos de ativos. E como que eles são? Como que eles funcionam? Eu coloquei dentro de um arquivo aqui em Excel para ficar mais organizado. Então, o mini índice, ele tem não chamar como característica, né? Mas eu acho que a palavra certa seria o código de ativo, o código que é negociado. Ou seja, o próprio mini índice, tá? Como que ele é? Se chama WIN, W-I-N.
aqui, WIN, esse é o símbolo principal do mini índice, WIN. Do dólar, WDO, ok? Então, WDO. Ambos têm algumas letras na frente e também alguns números. Por quê? Por exemplo, o WING19, o WDOG19. Por que tem isso? Né? Por que tem essas letras na frente e o número 19 e o número 18? A letra na frente é para representar o mês e os números para representar o ano. Então, o mini índice a cada 2 meses ele vence, ele encerra o contrato. Como eu falei para vocês lá no comecinho, o mercado futuro é baseado em contratos de hedge. Então, quando chega no final desse contrato, é exercido ali o direito do cara que estava comprado ou que estava vendido, exerce o direito de ambos, faz todo o cálculo para ver quem teve prejuízo, quem teve lucro, e se inicia uma nova série. Tem pessoas que fazem rolagem. O que é rolagem? Eles pegam toda a sua posição que estava na série, por exemplo, F19 e vai para a série G19. Bom? Então, esse processo ele é feito aí no mini índice a cada 2 meses, na quarta-feira mais próxima do dia 15. Na segunda quarta-feira, na verdade, né? Sempre na segunda semana, mais próxima do dia 15. Então, geralmente são os meses pares. Em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro, o índice muda a sua letra. Então, até agora, até fevereiro, aí, até dia 14, 15 de fevereiro aproximadamente, quarta-feira é mais próxima. Pode cair dia 13, dia 12. O índice vai continuar valendo a série G19. Chegou nessa data, já muda para a série J, que vai vencer em abril. Depois, chegou em junho, chegou lá na segunda semana de junho, muda para a série M. E assim por diante, depois muda para a série Q, V e Z. Pelo MetaTrader a gente tem uma tabelinha bem legal. Vai facilitar a vida de vocês aí. O que a gente faz? A gente vem aqui no exibir, ativos, vai abrir essa janela aqui para vocês, você vem e digita WIN. E você tem aqui todos os códigos para você poder analisar, verificar quando que vai ser a próxima série. Então, o WING19, lá, vence dia 13 de fevereiro. Tá aqui. Dia 13 de fevereiro é o último dia de negociação. Até meio-dia, geralmente, dá para operar ainda essa série, tá? O WING19. Depois desse horário, eu já aconselho pular para a próxima, que é o WINJ19. O WINJ vai vencer dia 17 de abril. Depois do dia 17 de abril, até mesmo no dia 17 de abril, na verdade, é indicado já no dia 17, mudada aí para a série WINM19. Então, a dica é essa. Se vocês conseguiram pegar, vou de novo lá. Exibir ativos, vai abrir a janela, você digita WIN. Mesma coisa para o dólar, WDO. O dólar, você já vai estar ali ciente de que ele tem um vencimento mensal. Então, por exemplo, a série atual agora é a série F19. Vai vencer dia 28 de dezembro. Hoje, está vencendo hoje. Então, muitas pessoas já estão utilizando a série G19, quase todo o mercado, que vai vencer dia 31 de janeiro. Depois a série H vence dia 28 de fevereiro e assim por diante. O dólar ele é diferente do índice, isso que eu ia comentar com vocês. O dólar ele é por mês. Então, em janeiro vence, na verdade, agora venceu já a série F, depois a série G, válida até ali, comecinho de fevereiro, a série H até começo de março, na verdade, é bem no final do mês anterior, O G vence em janeiro, o H vai vencer no finalzinho de março e assim por diante. É esse funcionamento, tá? Aqui pelo MetaTrader tá mais fácil de entender. A série G vence dia 31 ali de janeiro, a série H vence dia 28 de fevereiro e assim por diante. Todo mês tem o seu vencimento. No cheio é a mesma coisa, segue a mesma regra aí dos códigos de ativo. A diferença é que ele não tem o W na frente, tá? No caso do índice é o IND, então é IND, e o dólar, DOL. Você chega aqui dentro do MetaTrader, faz a mesma coisa, coloca IND. E você já vai saber ali quando que é o vencimento do índice. Ele não está achando. Aqui. Tá lá pro final. Para baixo. Vai ser algumas ações antes. M. Ele tá um pouquinho misturado com os outros ativos aqui. Se eu consigo dar uma usada.
Ah, agora sim. Agora ficou mais fácil. Ainda não. O MetaTrader, ele juntou os outros ativos. Mas não tem problema. O importante é vocês saberem que é aquela regrinha lá. Então, agora, até, né, na verdade, até fevereiro é série G, INDG. Depois, em abril, INDJ. E assim por diante. A cada 2 meses também, o índice cheio ele acaba aí trocando a sua letra. Então, por exemplo, aqui agora, o índice cheio a gente está sendo negociado o INDG19. É o atual. O dólar, como eu expliquei para vocês, é o DOL. DOL. Então aqui também, no cantinho tá lá, DOL. E no final tem a letra e depois os 2 números para poder representar o ano. Então a gente vem aqui em exibir, ativos e escreve DOL. Agora vai ficar mais fácil para a gente poder encontrar. DOL F19, que já encerrou hoje. Agora é o DOL G19. Depois tem o DOL H, DOL J, DOL K, DOL M, o N. Então tem vários, ó. Tem o Q, U, então V, o X e o Z. Como é por mês, então ele vai pegando grande parte do nosso alfabeto, né? O dólar, a diferença é essa o dólar cheio, a diferença é essa pro mini. Ele não tem o W, é DOL, a letra do código e o ano na frente. Ok? Bom, acho que ficou claro, essa tabelinha aqui ficou fácil de entender. Então, isso aí. O certo aqui, pelo que eu estou percebendo, é colocar fevereiro, depois aqui março e assim por diante, né? Eu acabei comendo um mês aqui, sem querer. Esses são vencimentos. Quem quiser essa tabelinha aqui, eu posso passar para vocês aí atualizar, tudo certinho. Mas eu acho que isso não é tanto empecilho, viu? Não é tanto problema aí. Porque lá no MetaTrader já tem tudo certinho, tudo configurado para vocês lá, para vocês estarem utilizando. Qualquer dúvida também vou estar à disposição de vocês. Importante vocês saberem, para quem trabalha com robô, tá? Principalmente os robôs aqui da Golden Bot. Lá pela Modal e pela Rico, vocês precisam trabalhar com o robô na série vigente. Tem essa diferença, série histórica, série vigente. O que é isso? Vou explicar para vocês agora, tá? Na Rico e na Modal, vocês precisam, né, para poder trabalhar ali, operar com robô, precisa estar rodando na série vigente. A série vigente, quando a gente fala série vigente, é essas aqui, WDOG19, WinG19, WDOF, são essas séries vigentes atuais. No caso, a atual mesmo é o WinG19, WDOG19, isso para o mini, e para o cheio, índice cheio INDG19 e o DOLG19. Tá? Então esses são os códigos ali das séries atuais, séries vigentes. Quando a gente fala série histórica, ele pega todo o histórico de candle. No caso do MetaTrader, ele pega até 2013, 2014 aproximadamente. Ele vai pegar todo o histórico de candle e o robô ele roda na série histórica, ele, né, visualiza, ele olha a série histórica e executa operações na série vigente. Então, por que né, a gente se dá o trabalho de utilizar a série histórica? Porque a série vigente, como o nome já diz, encerra depois de um mês ou a cada 2 meses e a gente perde os dados, né, de candles, a gente perde os dados ali de preço. Isso não é bom para um robô. O robô ele é baseado em movimentos passados. Então a gente sempre coloca o robô para rodar na série histórica. As séries históricas do índice e do dólar, eles têm no final, vou colocar aqui, Win cifrão N, esse é o do índice, dólar WDO cifrão N, IND cifrão N, índice cheio, e o dólar cheio, DOL cifrão N. Essas séries históricas são para os day trades, tá? Ou seja, operações de day trade, robô que opera day trade. Para quem opera swing trade, quem mantém posição, trabalha com posição, aí você precisa estar trabalhando com a série histórica Win cifrão D. Só muda de N para D, tá bom? Então, cifrão D, isso é para a série histórica, para quem quer operar swing trade. Qual a diferença? Série cifrão N não tem ajuste diário. Isso não é tão importante a gente saber, tá? Agora envolvendo a questão de robôs. Bom, não é tanto importante a gente saber nessa parte de robôs, até porque o robô ele trabalha somente em cima do Win cifrão N. O ajuste diário, ele é feito diariamente
ali, tanto no índice quanto no dólar, principalmente para quem tem posições abertas de um dia para o outro, para quem faz swing trade, isso influencia, tá? O ajuste diário é feito diariamente, é um cálculo matemático que é feito em cima das operações ali de pessoas que estão, né, com posição aberta. Isso acaba impactando no dia seguinte, outro dia para quem trabalha com swing trade. Como o nosso foco está day trade, nem estou focando tanto day trade aqui nessa aula de hoje, vocês não vão sofrer tanto com ajuste diário, que vai abrir a posição e vai encerrar no mesmo dia. Às vezes pode influenciar no final da tarde, que sai o ajuste diário, pode influenciar um pouquinho em algumas movimentações de alguns candles, pode ficar um pouco volátil o mercado e tudo mais. Mas o que vocês precisam saber é que os grandes investidores que estão trabalhando, para quem opera manual, se o ajuste diário for influenciar na posição deles, eles vão intervir, eles vão entrar com volume grande contra esse ajuste para poder movimentar o mercado na direção que eles querem. Então é isso que é importante vocês saberem quando o assunto é operação manual. Quando o assunto é robô, para a gente é indiferente, porque o robô encerra no mesmo dia, não vai ter, né, problema quanto a essa questão do ajuste diário. Se você for operar manual no day trade e swing trade, fique sabendo disso, né, que os grandes investidores vão atuar, e com o setup que eu ensinei vocês, de Fibonacci, volume, vai ajudar, vai facilitar muito a vida de vocês aí, na hora de continuar a posição, quem sabe aumentar um pouquinho, ou encerrar todo o trade ali, que você está aberto, ok? Então já dei a dica para a parte de robô, usar a série histórica, né? Histórica só para robô, série histórica é só para trabalhar com robô, e as séries vigentes é para operar manualmente. Então se você tem a intenção de operar manualmente, se foque somente nas séries vigentes. Se o seu foco é trabalhar com robô, na XP, na Terra, por exemplo, você vai trabalhar com as séries históricas. Na RIC, na Modal que eu falei, eles não conseguem, né, não liberaram série histórica para você trabalhar com robô. Então você tem que colocar teu robô na série vigente e, infelizmente, todo mês o dólar tem que ir lá e trocar, e o índice a cada 2 meses tem que ir lá no robô e trocar. Então não dá para deixar na nuvem lá, sozinho, trabalhando, porque você tem que fazer infelizmente tem que fazer esses procedimentos. A única forma, não tem outro jeito, tá? Então, quem quiser essa tabelinha aqui, eu passo para vocês. Estou atualizando aqui na hora agora. Dólar, né, tanto o mini quanto o cheio, para que vocês possam estar recebendo aí séries vigentes. Mas aquilo que eu falei, se vocês forem utilizar o MetaTrader, não se preocupem, usa a tabelinha aqui, exibir ativos, só colocar lá o DOL, WIN, IND ou WDO, que você vai encontrar séries vigentes atuais, ok? Joel, para operar swing trade no dólar e no índice, tá? No mini índice e mini dólar, quanto que eu preciso, mais ou menos, para poder trabalhar? Olha, o swing trade nos contratos futuros cheios, você precisa no mínimo no índice de em torno de uns 2,5 por contrato para poder manter posição, porque a corretora não vai manter a mesma margem de R$25 para posições no dia posterior, para você ficar posicionado, comprou e quer encerrar só amanhã. A corretora não vai exercer a mesma margem, porque a corretora te alavanca. Isso que eu falei de margem, R$25, R$70, R$100, é uma alavancagem que a corretora faz. Ela entra com dinheiro para poder te alavancar nessa posição. E no swing trade, essa alavancagem não tem. Então você precisa trabalhar daí com os valores que a própria Bovespa trabalha, que é a chamada tabela de deságio. Que é em torno de 2,5 para índice, para dólar em torno de 3,5 a 4 mil reais por contrato. Tá por baixo, mas o valor aí depende no final do dia do ajuste, ali como que vai se sair, o preço que vai sair para poder montar a nova margem para o dia posterior. Tranquilo? Para swing trade o valor é um pouco mais exorbitante por contrato que eu falei, tá? 2.500 para índice, 3 a 4 mil reais ali para dólar. Eu, swing trade, já fiz alguma coisinha assim nos índices futuros, mas eles sofrem muito com a questão do gap, viu? O gap é muito violento. Sei que o mercado de ações também sofre, mas o índice futuro, o dólar futuro, sofre muito mais. Então, acaba compensando mais o day trade mesmo aí nos mercados. Tranquilo? Fora que o gerenciamento de risco tem que ser bem mais apurado, tem que ter um capital muito grande para se trabalhar, mas não é impossível. Dá para trabalhar, dá para operar assim nos. Tem muita gente que faz isso, tem pessoas que fazem hedge, como eu falei para vocês, visando ali o próximo mês, né? Tá comprado em Petrobras, vai lá no índice futuro e faz uma venda. Se o mercado cair, ele ganha no índice futuro, Petrobras ele vai perder, mas ele vai recuperar no índice futuro. Então, essa é a ideia, né, do usar o contrato futuro com Petrobras ali dentro dessa estrutura chamada hedge.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham, né, absorvido todo o conteúdo que eu quis passar para vocês. É bastante coisa ali. Se vocês não pegaram tudo, voltem o vídeo, né? Voltem o vídeo que eu vou, né, vão entender um pouco mais. O mais importante era entender a oscilação de cada um, o quanto que ganha e perde por contrato, tanto no mini quanto no cheio, as margens, como que funciona, a questão de margem, os códigos de vencimento, como que eles se formam e o porquê que tem aqueles números no final que representam o ano, e o vencimento quando que é, cada 2 meses, segunda, quarta-feira ali do mês, mais próximo do dia 15 o índice, o dólar todo final de mês, o último dia já troca para a próxima série, então era importante vocês aprenderem esses pontos e como utilizar os macetes lá do MetaTrader, como eu falei para vocês, né? Naquela janelinha ativos, olhar a margem também, cada corretora coloca a margem lá no MetaTrader para facilitar a vida de vocês aí durante o dia a dia. Era isso, né? Muito obrigado aí por terem assistido. Na próxima aula eu vou falar do mercado de ações, também de forma teórica, e eu vou entrar um pouco mais nesse mercado agora de ações, ensinando para vocês ali como que funciona e também vai ter algumas aulas práticas ali de operações, utilizando o setup que vocês já aprenderam de Fibonacci, VWAP e etc. Tranquilo? Então, até a próxima aula, galera.